Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo e deixa eu te contar uma coisa. Sábado agora de manhã, esse que passou, aconteceu minha primeira consultoria online para um dos membros aqui do grupo, que é o Edivan. Ele ganhou essa consultoria porque ele foi o vencedor daquela enquete que eu fiz, fazendo um depoimento a respeito do treinamento de PSQL que ele inclusive participou, tá? O vídeo dele tá correndo aqui do lado. Então, quando eu estava fazendo essa consultoria para ele, eu tive uma ideia que foi o seguinte: qual é a melhor forma de tratar índices dentro do banco de dados? Dentro de uma tabela. É fazendo índice campo a campo ou fazendo um índice só com todos os campos lá dentro, ou seja, índice composto. Então, quando me surgiu isso na cabeça, eu pensei, cara, eu vou gravar um vídeo sobre isso e aí já mostra isso para todo mundo. Beleza? Então, dá uma olhada aqui na tela e vamos ver qual das duas possibilidades é a melhor. Olha só, eu tenho dois IBExpert aqui aberto, tá? Cada um está conectado em um banco. Esse aqui é o banco exemplo, beleza? Tá o caminho exemplo.fdb, beleza? E aqui do lado direito tenho o exemplo para índice composto, tá? Nesse momento, essas duas bases estão exatamente iguais. E aí, na base da esquerda aqui, eu vou colocar índice campo a campo, e na base da direita eu vou criar índice composto para essas tabelas, beleza? Então, para poder fazer essa comparação, nada mais justo que ter uma tabela exatamente igual, só com isso de diferença. Inclusive, o select que eu coloquei aqui nessas duas abas, na aba 1 dessa primeira instância e na aba 1 dessa segunda instância, é exatamente o mesmo. Beleza? Porque daí a gente vai ter o mesmo resultado. Inclusive a quantidade de dados que tem nas duas tabelas, tanto de um banco quanto de outro, é exatamente igual, exatamente a mesma. Beleza? Então esse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês como que eu faço para poder criar os índices, que critério que eu uso para poder fazer a criação deles, e aí no final do vídeo a gente vai acabar descobrindo qual é a melhor forma de se fazer, beleza? Então olha só, nessa base aqui, vou dar um F9 nesse select aqui, e a gente vai ver que ele retornou esses dados. Vamos dar uma olhada aqui na performance, beleza? Então, aqui a gente viu que ele fez a leitura na tabela atendimento de 1964 registros e na tabela cliente de 8 registros de forma indexada. Tá? Por que de forma indexada? Porque o único campo que tem índice nessas tabelas é o próprio ID da tabela por ser uma APK, beleza? Olha só, aqui na parte de índice só tem APK, na tabela atendimento só tem APK também como índice, beleza? Então, vou deixar aqui na parte de performance aberta para a gente poder comparar com essa parte aqui da direita, tá? Vou dar F11 aqui só para poder esconder, e aí você já vai ter memorizado aqui que essa tabela da esquerda é a tabela com índice individual, tá? Campo a campo, e aqui vai ser onde vai ter índice composto, beleza? Então vou dar F9 aqui, e aí vamos ver aqui a performance, trouxe exatamente os mesmos resultados, e a performance trouxe exatamente a mesma, ó, 1964 registros aqui, aqui também, e aqui foram 8 e aqui 8 também, beleza? Então a gente tem a mesma condição de estrutura. Agora, vamos começar a trabalhar nesses índices. Deixa eu abrir o Notepad++ aqui. E aqui eu vou notar quais são os campos que eu vou fazer criação de índice. Então eu tenho duas tabelas envolvidas, que são a atendimento e a cliente, beleza? Na tabela atendimento, quais são os campos que eu estou usando para fazer junção, tá? Nesse caso aqui, a tabela atendimento ela teve o campo ID cliente para fazer a junção, beleza? Então eu vou anotar esse campo aqui, ID cliente. Tá? Quais são os outros campos? Os campos que tem nowhere aqui sobre a tabela atendimento são data, garantia e valor, beleza? Então vou adicionar esses três campos aqui também. Data, garantia, valor, beleza? Vou colocar minúsculo aqui. Aí a tabela cliente a gente vai fazer a mesma coisa, olha só. A junção aqui está fazendo pelo ID, o ID a gente sabe que já tem índice, e aí a gente tem um filtro nessa tabela aqui pela coluna ativo, tá? Então eu vou adicionar aqui, ó, ativo, beleza? Então beleza, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses campos aqui e vou criar um índice individual para cada campo desse. Então você pode perceber que eu peguei tanto os campos que estão dentro da junção, referenciando a tabela atendimento, quanto os campos que estão no where, beleza? Então eu vou vir aqui na tabela atendimento e vou fazer a criação desses índices aqui, beleza? Eu não vou colocar nome de índice aqui só para poder acelerar o vídeo, tá? Então, ID cliente não vai entrar porque eu vou fazer uma FK. Deixa eu fazer primeiro a FK dele aqui, ó. Então, ID cliente, botão direito, create FK. Acho que ia fazer script, né? Lógico que não vou perder tempo. Então, cliente, tá? Tabela cliente, campo ID, vai fazer a junção com o ID cliente, ok. Então pronto, criada aqui a nossa FK. Se eu vier aqui nos índices, ele já cria automaticamente o índice para o ID cliente. Então não preciso colocar ele mais aqui. Próximo campo que eu vou colocar aqui vai ser o quê? Data. Deixa eu colocar maiúsculo, né? Só para seguir o padrão aqui. Isso não vai interferir não, mas vamos deixar tudo padrãozinho. Então, garantia aqui, tá? E o valor também, valor, beleza. Aí eu vou criar esses índices aqui, ok? E já vou mandar recalcular todos, beleza? Todos os da tabela. Maravilha. Então, recalculou tudo aqui. E agora eu vou rodar o meu select, tá? Então, vou voltar aqui, vou dar um F9 e vamos lá na performance, tá? A performance a gente já viu que a tabela atendimento fez 14 leituras
e a tabela cliente fez 8 leituras, tá? Vamos ver o resultado aqui. O resultado continua sendo o mesmo que a gente já tinha naquele select. E olha só, aqui ele trouxe somente 6 registros no resultado, mas ele fez uma leitura de um pouquinho mais de coisa. Daqui a pouquinho eu vou explicar isso daqui, por que ele dá essa diferença, tá? Agora vamos fazer a mesma coisa aqui, aliás, a mesma coisa não, vamos fazer a criação dos índices na tabela atendimento e na tabela cliente do outro banco, tá? Então, trazer esse notepad para cá e vou mexer aqui, beleza? Então, tabela atendimento aqui, vamos criar a FK da mesma forma, tá? Do ID cliente, create FK. Aí vou colocar aqui a tabela cliente, do mesmo jeitinho que eu fiz ali na outra, que liga com o campo ID. Confirma. Beleza. Aí vamos vir aqui nos índices, e aqui no índice eu vou adicionar os outros campos que estão faltando aqui. Só que aqui, como a FK cria um campo individual, a APK cria um campo individual, então eu vou criar um índice contendo os outros campos, tá? Então os outros campos são data, garantia e valor, beleza? Data, garantia e valor, vai tudo ali para o lado direito. Terminei de fazer a criação aqui, vou rodar aqui no raio e commit, beleza? Então vamos vir aqui, ó, vou dar um F9, os resultados são exatamente os mesmos, tá? 6 resultados, e vamos vir aqui agora no performance. Performance, na tabela atendimento, a gente leu 66 registros e cliente leu 8, tá? Só para comparar aqui, ó, nessa tabela atendimento desse banco aqui, ele leu 14, ó, 14 para 66, dá muita diferença, né? Agora a tabela cliente leu igual, porque a gente não mexeu na tabela cliente ainda, beleza? Ele já pintou de azul aqui, isso significa que essa leitura de dados foi de forma indexada, certo? Afinal tá aqui na legenda, ó, resultados indexados, beleza? Só para confirmar, vamos vir aqui, ó, Plan Analyzer, também nas duas tabelas. E o plano que ele utilizou aqui na tabela A, que é o atendimento, né, que é aquele apelido que eu usei, foi o índice 1 e o índice 3, de data e valor. Percebe que garantia ele não colocou aqui. E na tabela cliente ele pegou a APK simplesmente, beleza? E aí aqui, vamos ver o que ele usou. Ele usou aquele único índice que eu fiz lá, que é data, garantia e valor. Inclusive incluiu o campo garantia que não foi incluso aqui, tá? Na tabela da esquerda. Na tabela da direita ele usou esses 3 campos, e na tabela cliente ele usou a APK igualzinho desse lado aqui, beleza? Então se aqui desse lado ele usou esses 3 campos e aqui ele usou apenas 2, por que então que ele fez mais leitura na tabela atendimento do lado direito, onde ele usou mais índice, do que do lado esquerdo, onde ele usou menos índice, tá? Afinal ele não usou o campo garantia. Nesse lado aqui, quando ele foi incluir o campo garantia, ele verificou, existe ganho real incluindo o campo garantia aqui? Não existe. Então, não faria diferença eu usar o campo garantia aqui, porque o tempo de execução seria praticamente a mesma, tá? Então, ele não perde tempo pegando mais índice, sendo que ele já tem o suficiente para ter uma performance aceitável, beleza? E aqui desse lado, ele fez o índice em 3 campos, porém ele fez uma quantidade de leitura maior na tabela atendimento do que do outro lado. Agora, isso começa a acontecer por um motivo muito simples. Olha só, vamos observar os detalhes. Esse índice que eu criei aqui na tabela da direita, que é um índice para todos os campos, ele traz os campos data, garantia e valor, beleza? Nessa sequência. Aqui ele fez a utilização de 2 índices, o índice 3 e o índice 1. Perceba que ele não usou a ordem de criação do índice. Ele usou a ordem que ele achou que daria mais velocidade nos resultados. Então, olha só. Primeiro ele filtrou pelo valor e depois ele filtrou pela data, beleza? Então, quando ele filtra pelo valor primeiro, ele consegue ter uma leitura de registros menor do que filtrando primeiro pela data, depois pela garantia, depois pelo valor. Então, o Firebird ele tem essa inteligência também de saber, bom, ele tem 3 campos ali. Se eu usar esse índice, eu vou conseguir fazer leitura de menos registros do que se eu usar essa sequência exatamente que foi criada, beleza? Então, usar índice separado nessa situação aqui foi mais vantajoso. Agora vamos terminar de fazer os índices, né? Nessa tabela cliente aqui a gente ainda não criou o índice para o campo ativo, tá? Então eu vou criar dos 2 lados, beleza? Então aqui na tabela cliente, baseado nesse notepad aqui, ó, eu teria que fazer o filtro pelo ativo só, afinal o ID ele já é uma APK, já tem índice ali para ele. Então vou só adicionar o ativo aqui, ó. Ativo vai para a direita, beleza? Vou dar o raio e vou mandar recalcular. Recalcula todos, beleza? E vou fazer a mesma coisa ali para outra tabela, tá? Como o índice aqui vai ficar igual, afinal é um campo só que tá sendo envolvido, então não vai dar diferença entre as duas comparações sobre a tabela cliente, beleza? Então aqui, adicionar ativo. E vou dar esse raiozinho aqui e mandar recalcular todos, beleza? Então olha só, agora eu já tenho a minha tabela cliente indexada também pelo campo ativo que eu estou usando aqui no filtro. Vou dar F9 aqui, ó. E vou dar F9 aqui do lado, beleza? Então vamos nos 2 bancos, entrar aqui na Performance e Performance aqui também, tá? Aqui, vou dar um ESC e ele continua lendo 8 registros, tá?
Que diferença que fez isso? Nenhuma, porque antes ele também estava lendo os 8. Agora vamos vir aqui no Plan Analyzer e vamos ver no cliente o que ele usou. Perceba que ele continua usando só a APK, porque a APK já foi suficiente para ele poder encontrar o cliente. Veja bem, a velocidade que esse índice no campo ativo iria agregar no resultado da consulta é praticamente indiferente, então ele nem coloca esse índice lá no plano. Agora, se eu fosse fazer uma consulta na tabela cliente direto, filtrando só pelo campo ativo, aí sim faria diferença, beleza? Então, na conclusão desse vídeo, a gente percebe que ter os índices em campos separados é mais eficiente porque nem sempre o Firebird vai usar todos os campos que você cria índice. Afinal, ele vai saber o que é vantagem usar naquela consulta e o que não é vantagem usar. Eu sempre faço a criação dessa forma, com índices separados, cada um no seu campo, para que o Firebird possa decidir qual é o campo que ele vai usar em determinada consulta. E aí, vou fazer mais um teste aqui, ó, que você lembra que ele pegou o campo valor primeiro, certo? Ele pegou primeiro o valor, depois data. Então, vou comentar esse filtro aqui, ó, e vou fazer a mesma coisa nesse outro select aqui, ó. Então, comento, aí vou rodar esse, e vou vir aqui na performance. Olha só, ele leu mais registros, né? No caso aqui, leu 16, e vou pegar aqui a performance. A performance fez a leitura de 30 registros na tabela atendimento, 30 na tabela cliente. Vou dar F9, aqui desse outro lado. Ele fez também a leitura de 16 registros, e aqui na performance ele continua fazendo a leitura de 68 registros e 30 no cliente. Então aumentou o cliente, porém o atendimento manteve a mais do que ele já teve necessidade de ver. Por quê? Vamos observar os índices que ele usou. Tá, então aqui na tabela atendimento, ele fez agora o uso do índice de data e depois de garantia. Afinal, foi o que ele entendeu que seria a melhor situação para ele, já que agora não faz mais filtro por valor, beleza? E aí, qual você acha que é o índice que ele usou aqui? Exatamente o mesmo. Olha só, ele continua usando o índice data, garantia e valor. Por quê? Porque é o único que a gente tem. Então o resultado não pode ser diferente, já que ele usou o mesmo índice, o resultado de leituras, tá? Portanto, na minha opinião, é muito mais vantajoso a gente usar índice de campo individual do que de composto. Beleza? Deixar um recadinho aqui agora, ó. Não sei se você já viu, se você chegou no canal agora. Estão abertas as pré-inscrições para o treinamento de PSQL que vai acontecer no mês que vem, beleza? Então as pré-inscrições vão até o dia 5. Na semana do dia 8 eu vou passar conteúdos de graça de PSQL para todas as pessoas que se pré-inscreverem. E aí, depois de ver esses conteúdos, você vai conhecer o treinamento também e você vai decidir se esse treinamento vai ser para você ou não, beleza? Se você fizer tudo bem, se você não fizer tudo bem também. Os conteúdos do canal aqui vão continuar sem problema nenhum e você vai poder continuar vendo tudo isso. Fazer a pré-inscrição não te obriga a fazer o treinamento lá para frente, mas se você quer ganhar algum conteúdo de PSQL de forma grátis, é só se pré-inscrever, que quando chegar no dia 8 eu vou começar a passar alguns conteúdos legais aí para você poder melhorar a construção do seu banco de dados, beleza? Então é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like para saber que você está gostando do conteúdo e eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau.